E aí, pessoal, muitas informações sobre o Grêmio nesta terça-feira. Tem contratação, tem categoria de base, tem quadro social e tem também as datas mais importantes da temporada até aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Lembra quando a gente colocou aqui, eu fiz as anotações precisas, quando a gente colocou aqui a contratação do jovem talento Kaká junto ao Fluminense. Jogador que pintou como um dos grandes craques aí da nova geração, dos jovens meninos, acabou não criando muito corpo lá no Rio de Janeiro e chega em definitivo para o Grêmio. O Grêmio fez essa confirmação até o final de 2023. E tem 18 anos, é jovem ainda e precisa evoluir fisicamente. Já está trabalhando com o time sub-20 e vai incorporando aí a sua relação com o Grêmio. Grêmio que tem muita expectativa, o Fluminense ficou com uma boa participação ainda, mas todos imaginaram que a mudança de ares pudesse dar para ele aquela retomar, né, o início de carreira que ele teve, que foi muito promissor, sendo um dos principais jogadores das categorias de base no país. Falando em categoria de base, nós ainda estamos discutindo a questão envolvendo o calendário e o planejamento. Lembrando que nós vamos falar sobre as datas, a CBF já indicou as datas das finais da Copa do Brasil e a tendência é que a gente entre tranquilamente no mês de março com o grupo em férias. Porque se jogar no dia 11 e no dia 17, que é a tendência neste momento, o Grêmio teria folga depois do dia 24 e não poderia estrear no Campeonato Gaúcho. E para isso, o Grêmio prepara nesta semana uma reunião para organizar o grupo de transição que vai fazer o enfrentamento dos primeiros jogos da próxima temporada, que tem início dia 27 de fevereiro. O que a gente pode dizer sobre isso? Hoje, a transição tem 14 jogadores trabalhando. Todas as categorias seguem trabalhando e nessa semana devem se juntar, ou a reunião é essa semana, deve se juntar no início da próxima semana, junto a esses 14 jogadores da transição, os meninos do Sub-20. Tendência, o time titular, todos que viram jogar o Campeonato Brasileiro, e mais uma outra peça do time reserva, aí formando um grupo aí de 25, 28 jogadores para fazer o enfrentamento dos primeiros jogos. Essa é uma tendência, todos devem se encaminhar para isso e a gente torce que tenham muita sorte, porque o futuro está aqui. O futuro do Grêmio está aqui, em cima dessas duas situações que eu coloquei para vocês. Primeiro, Kaká e um talento que chega. E segundo, um grupo de transição forte, com bons jogadores que possam, no Campeonato Gaúcho, já mostrarem talento para subir para o profissional. Lembrando que a transição ela já trabalha com um esquema tático, pensando no time do Renato Portaluppi, um time que tenha, sobretudo, essa forma de jogar, os dois volantes, 3 meias e um homem lá na frente. Vamos falar de datas. Datas que a CBF ontem informou de como vai ser o procedimento da Copa do Brasil, que é isso que interessa ao Grêmio. Na verdade, a preocupação das datas da CBF diz respeito a Santos e Palmeiras, mas atingem o Grêmio em razão da final da Copa do Brasil. Se o Palmeiras classificar hoje, jogos 11 e 17 de fevereiro. Então o Palmeiras precisaria tomar 4 gols, eu nem considero mais as datas de 13 e 10 de fevereiro. As datas são 11 e 17 de fevereiro. Se o Palmeiras, e aí entra o segundo ponto, se o Palmeiras ganhar a Libertadores, os jogos serão 28 de fevereiro, ou seja, depois do Gauchão, isso que eu projetei para vocês, o Grêmio estreia 27 no Gauchão e 28 a final da Copa do Brasil. E a grande final, o jogo definitivo, 7 de março. Ou seja, ou joga ainda em fevereiro 11 e 17, ou joga 28 e 7. Muda bastante o planejamento, sobretudo porque já vai jogar depois da estreia do Campeonato Gaúcho. Essas são situações importantes. Na mesma linha, o Grêmio informa que termina esta semana os benefícios para quem antecipar por 12 meses a associação do Grêmio. O Grêmio tem um número muito importante de sócios. A gente sempre faz um apelo aqui da necessidade de se manter a sociedade, se manter pagando, se manter em dia para
que o Grêmio siga tendo toda essa força que tem em cima exatamente dessas questões. O Grêmio precisa do seu associado. O Grêmio só é o clube que é porque aumentou muito o seu quadro social e as questões envolvendo a relação com o torcedor. O Grêmio, de 10 anos atrás, não tinha a mesma capacidade que tem hoje de captação do quadro social. Há 20 anos atrás, muito mais. Essa evolução, que é uma evolução do futebol brasileiro, mas que o Grêmio é um dos precursores e um dos clubes mais bem organizados nesse segmento, faz com que o Grêmio tenha esse poder. O poder do Grêmio é esse. É a força do seu torcedor e a força do seu sócio. E em cima dessa realidade, o Grêmio montou uma série de promoções com desconto de 10%, sem aumento das mensalidades, o que é lógico em razão da pandemia, e também benefícios na loja do Grêmio para produtos oficiais, exatamente para tentar tentar manter cada vez mais próximo o sócio e o torcedor. Quem não for sócio, se associe, é importante, é muito importante para o Grêmio. E quem for e tiver condição financeira de fazer antecipação, isso é importante também. O Grêmio faz um apelo, porque isso termina no final desta semana. Então, quem puder, faça isso. Entre no site, tem uma série, pode ser pelo WhatsApp, entra pelo WhatsApp do 3218-2000 e fala, conversa ali, tem um atendimento muito bom. O departamento de marketing do Grêmio é muito ativo, muito inteligente no trato dessas coisas e está fazendo aí uma série de promoções que a gente consiga manter forte. Isso é muito importante para a sequência das questões relacionadas com o Grêmio. Por agora é isso, mas a gente volta rapidinho com mais notícias assim que elas caírem no âmbito do tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.